Todo ano, desde 1974, no início da primavera, os portões deste salão se abrem para receber uma multidão ansiosa. Ansiosa para estudar, observar, discutir, analisar. É algo que levam muito a sério, mas não adianta. Este é um salão de humor. Muito melhor. Isso aí que eu vejo. Olha o olho. Baderneiros, nossa, que massa. Alô, alô, freguesia! É o puro crime do humor do Salão de Piracicaba! Neste local, neste antigo engenho, acontece o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Não é apenas uma mostra, é uma grande festa. E nesta noite é a capital mundial do humor. Pessoas vindas de todas as partes e de todos os tipos se dirigem a esta cidade no interior de São Paulo em busca de diversão, bate-papo, autógrafos e novidades. Aqui, além dos novos valores, você vai encontrar toda uma história do humor mundial. Agora você vai saber como tudo isso aconteceu. O salão surgiu, na verdade, como um ato político, né, em 1974, que o humor tinha essa característica, né? Aliás, continua tendo, né, contestatória, né? Humor gráfico, primeira lição. As categorias do humor gráfico são cartoon, caricatura, charge, histórias em quadrinhos. Vamos ilustrar. Cartoon, caricatura, charge, histórias em quadrinhos. Anotaram? Vamos ver mais de perto. Cartoon é uma palavra que vem do inglês cartoon, ou seja, desenho sobre cartão. Trabalha com temas universais e de costumes que são entendidos por qualquer pessoa, como, por exemplo, uma piada de náufrago. A caricatura é um desenho que acentua ou revela certos aspectos de pessoas ou fatos. Embora deformando a personalidade, a faz reconhecida de imediato. Pedimos a quem puder nos ajudar a identificar esta pessoa que entre em contato, por favor. Charge vem do francês, que quer dizer carga. Geralmente publicada nos jornais e revistas comentando os fatos do dia a dia, tem seu valor na crítica político-social da notícia. HQ, ou histórias em quadrinhos, também chamada de arte sequencial, desenvolve enredo e personagens em uma trama que pode se alongar por várias páginas. Pode-se dizer que é uma história gráfica. As técnicas utilizadas podem ser muito variadas. Os quadrinhos hoje em dia eles já começam a utilizar outras técnicas até consideradas mais de vanguardas, né? Aqui mesmo no júri de Piracicaba a gente tem um trabalho em relevo, né? Esse aqui, por exemplo, é o computador, né?
Esse aqui é feito em computador, inclusive não é em papel, aí sai da impressora, né? Existe até também, você vê como é complicado o júri de quadrinhos, até a discussão se isso é original ou não é, porque isso não é papel, isso sai da impressora, a gente acaba considerando original porque é a matriz da história. Isso é um trabalho que se baseia até em litografia, né? Litogravuras em cima de pedras. É uma técnica super antiga, estilo antigo ao mesmo tempo, né? Isso aqui são folhas, é uma colagem, né? É papel recortado, né? Tudo que é preto é papel recortado em cima do fundo, né? O quadrinista, no fundo, é uma criança brincando de papel, lápis e imaginação, que é o mais importante. Comecei quadrinho um pouco tarde, 94, trabalhando com fanzines. Aí depois foram surgindo oportunidades de melhorar enquadramento, melhorar humor, melhorar roteiro, a partir desses trabalhos experimentais de fanzines. Aí, de repente, eu vi que a gente pode trabalhar de um lado mais profissional do trabalho de quadrinho no Brasil. Infelizmente, é um pouco desvalorizado o trabalho de quadrinho, mas se a gente quiser trabalhar realmente, a gente faz um trabalho bem profissional. Você também pode ser um premiado. Quer participar? Leia o regulamento. Crie um cartoon. Envie. Aguarde o julgamento. Você pode ganhar ou perder. O salão se tornou internacional quase como uma defesa, porque o sistema, de uma certa forma, perseguia diretamente o cartunista, o chargista político, né? Por causa da metáfora, aquela coisa irônica, aquela coisa que mordia no calcanhar, mas ao mesmo tempo tinha uma segunda mensagem, um subtítulo, né? Uma subleitura e tal. E com um link internacional que era fundamental, que alguns anos depois o Enfio sacou, que era um negócio do seguinte: o importante era sair no New York Times, entendeu? Então a gente tinha que estar atento. Se alguém fosse preso... Nós nunca achamos sucesso quando prendemos alguém. Nós gostaríamos que o mundo fosse sempre risonho e alegre. Era mais importante que sair no JB ou que no Estadão ou qualquer coisa, era sair no New York Times. Renomados cartunistas convidados têm a difícil tarefa de escolher os vencedores nas 4 categorias entre os mais de 3.000 trabalhos enviados anualmente ao salão. Uma vez eu participei como concorrente, né, sem grande sucesso. E aí eu logo percebi que não era a minha praia, porque a onda do Salão de Piracicaba era mais política, que é uma coisa que eu não sei fazer direito. E depois, muitos anos depois, eu fui chamado para ser júri, né? Foi júri de seleção. Você tem que fazer uma pré-seleção e depois tem o júri de classificação. De certa forma, é um trabalho um pouco mais tranquilo, porque se você fizer alguma injustiça, não vai ser tão grande, né? A responsabilidade maior fica para o júri de premiação. O cartoon, ele tem 2 motivos básicos e fundamentais. Ele não ilude a pessoa. Os critérios para ganhar um salão são super subjetivos, né? Isso vai depender totalmente da comissão julgadora, né? Ele tem uma boa piada e essa piada tem que colidir, não tem colisão com o desenho, tem que ser acoplada. A gente já de cara falou assim, ó, injustiças vão ser feitas. Não adianta você querer criar um critério universal, não tem, né? Inclusive o seu próprio critério muda de um dia para o outro. Um dia você está afim de uma coisa, no outro dia você está afim de outra. Mas fora isso, tem algumas coisas que você pode ver, a parte técnica do desenho. Tem que ser, o desenho tem que fazer a piada. Uma coisa importantíssima é você olhar o desenho e você acha engraçado. Isso assim não tem muito, não tem regra, né? A piada pode ser forte, um mau desenhista não consegue a comunicação.
ou ele tem a comunicação, ele não tem uma péssima piada, então ele não entra no salão. Ah, eu lembro, por exemplo, eu tinha um que o desenho estava muito horrível, mas todo mundo achava engraçado, né? Todo mundo olhava aquilo lá e achava engraçado, mas o desenho estava muito fraco. Quer dizer, eu achei injustiça, né? Porque é um salão de humor, para mim o que deveria valer é a graça da coisa, né? O salão é sempre olhado na seleção dele quando ele é um bom desenhista e ele tem uma piada bem desenhada, com talento. Para mim, assim, um critério importante seria a originalidade, né? Porque às vezes você vê um negócio muito bem feito, tecnicamente irrepreensível, mas tem aquele negócio, putz, eu já vi isso, tá muito parecido com aquele outro, né? É muito carrasco, muito pobre. E tem aquele tipo de charge que o cara escreve, né? O povo, o governo, tal. Nossa, isso daí é falta de agilidade gráfica. Em 27 anos de salão, alguns temas se repetiam. E com essa minha relação com a Europa, eu, inclusive, convidei já para o segundo salão um importante editor de cartoon e de desenho de humor que tinha na França, que era Claude Moliterni. E ele foi para Piracicaba. E naquela época, a estrada de Piracicaba, a gente pegava a Anhanguera, que era uma estradazinha média, não era Bandeirantes. E depois, a um determinado momento, você sai da Anhanguera e pegava uma estradinha bem chulé. E alguns anos depois que ele esteve aqui, ele lançou uma revista, porque ele era autor de história em quadrinhos. E ele fez uma revista de história em quadrinhos de 60 e tantas páginas, contando a aventura dele no Brasil. Só que, obviamente, ele fez uma coisa romanceada. Ele botou Piracicaba no coração da Amazônia, né? Ele faz aquelas coisas, porque ele viu aquela coisa, aquelas estradinhas e tal, e achou que estava realmente no sertão mais denso da Amazônia brasileira. E o título da revista era Piracicaba Mon Amour. Se você falar com sotaque francês, fica mais divertido. Piracicaba Mon Amour. E vagou o mundo afora, quer dizer, até hoje essa revista é reeditada, porque História em Quadrinho também tem esse negócio, não para de ser editada, né? Entre os muitos convidados internacionais está Jean Plantu, chargista do Le Monde. Il faudrait que je lise beaucoup d'articles pour vous faire une réponse. Mais en tout cas, ce que je ressens comme ça, c'est que c'est un pays assez fou dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes, évidemment monétaires, que tout le monde connaît. Et puis fou parce qu'il y a une profusion au niveau de la liberté de la presse, par exemple. J'ai jamais vu autant de dessinateurs. Outro convidado e premiado é o belga Os Secours. I was 8 years old when the teacher asked me to make some cartoons for the magazine in the school. I was only 8 then. When I was 20 years old, I go to the international cartoon contest in Knokke Heist in Belgium, and then I start beginning to make cartoons for international festivals. And in '86, I start to make cartoons for Piracicaba. In 92, 96 and 98, I was the winner, premier lugar, in Salão de Humor de Piracicaba. Piracicaba is great for me. It's a good place to be, and it's a good place for the cartoons. I only make cartoons for international cartoon contests, not for magazines, only for exposition all over the world. The cartoonists from other countries, they send old cartoons, and I feel very sorry about that. Thank you, obrigado, for the people of Piracicaba.
O cubano Tommy também já esteve em Piracicaba. A veces lo que le cuesta a un escritor, a un periodista decir con muchas palabras, tú a través de una imagen gráfica lo logras simplificar de una manera muy efectiva, porque creo que la caricatura y el humor es un género del arte tan importante como la pintura, como puede ser la escultura o cualquier otro género. El humorista en Cuba es muy respetado, por una razón. El pueblo de Cuba, y pienso que como otros países, tiene también mucho sentido el humor. En circunstancias muy difíciles también es capaz de reírse hasta de sus propios problemas. Humor, eu não sei se o humor revoluciona alguma coisa. Na verdade, que desopila o desenhista e desopila o leitor também, né? É uma válvula de escape para o leitor e para o próprio desenhista, que também às vezes está indignado com as coisas muito trancadas. Eu acredito que não pode haver humor se não há um pouco de indignação no trabalho do artista. É preciso que ele seja indignado com o que o cerca para que o humor se possa realizar. Quer dizer, fora disto, pode existir risismo, deboche, brincadeirinha, gozação. Mas o humor mesmo implica nesse compromisso. Alguma coisa que te incomoda, que você crê que é mentira, que você crê que não dá certo e que te leva a ir contra isso ou denunciar isso de uma maneira sofisticada, ou seja, de uma maneira criativa. Você entende? Eu acho que, por essa razão, inclusive, o humor floresce muito mais onde a mentira é maior. Os cartoons editoriais, né, as charges políticas, elas trabalham no campo da oposição, eu espero, mas elas não são derruba-governo, elas não são mobilizadoras de opinião pública. Normalmente elas trabalham como reflexo do que está se comentando e do que se está dizendo. E aí é que eu percebi a importância do humor, principalmente no Salão de Humor de Piracicaba, em 78, que a gente fez uma homenagem ao Milor, porque ele estava fazendo 10 anos na Veja. E aí o Milor levou os grandes desenhos dele para Piracicaba. E aí eu vi aqueles originais, que eram folhas de Scheller montado, que era uma coisa assim, 1 metro e tanto por 70 ou 90 de largura, desenhados com a alegria e uma precisão que a nossa geração não conhecia, porque a gente estava pensando sempre na guerra, o desenho como uma arma de guerra. Agora, se o desenho não for também uma arma de humor, o desenhista não sobrevive. Mas, numa grande medida, a charge se comporta mais ou menos como o bobo da corte. Não são exatamente derrubadoras de governo ou grandes armas de combate. Funcionam para elevar o moral dos soldados na trincheira, vamos dizer assim. Eu lembro que os cartões iniciais, inclusive do Laerte, a marca da censura, quer dizer, aquela história do Rei Nu. O Zélio me estimulou a botar um desenho no Salão de 74 e eu acabei bolando aquele do garoto que está sendo torturado e confessa que o rei estava vestido. Então. Aquilo era ofensivo. O cartoon não foi publicado nos principais jornais. Mas o que me estimulou mesmo foi ter sido comentado e ter sido tocado pela deusa da imprensa. É evidente que não era na época, a censura encontrava naquele cartoon a imagem dela. A charge, no fundo, ela é um pouco a manchete. Ela é o diferencial hoje dos jornais, né? Só a charge é que tem uma visão humana que vai dar a diferença, né, de um jornal para o outro. Eu pego uma quantidade enorme de jornais, fico lendo e no fim eu faço como se fosse um suco da notícia, né? Que é o resumo com o humor dos fatos que foram mais importantes do dia. Eu tenho um método que eu chamo de deixar a caneta pensar. Então eu fico fazendo muito esboço e jogando ideia fora. Você vai eliminando tudo aquilo que não seja imagem, né? A gente quer chegar num trabalho que seja o mais visual possível, sem legendas. Quando o Luiz Estevam foi preso, então é o Lalau recebendo o Luiz Estevam, o juiz, e dizendo assim, vamos entrando, faça de conta que a casa é sua. Quer dizer, fora está passando o Eduardo Jorge, e os dois dizendo assim, ei, Eduardo, como é que é? Né? E os dois chamando e dizendo assim, Eduardo, Dudu, quem é seu advogado, hein? Quer dizer, por que você está fora e nós estamos dentro? Toda vez que você combate uma pessoa e quanto pior ela é, ou pior é o que ela fez, você pega um grande ladrão. Se ele consegue resistir e escapar, ele fica invulnerável. Para o humor, só o humor. Não existe nenhuma outra forma de combater o mau humor, a não ser com o bom humor.
Então o Delfim hoje tem uma porção de pessoas que acham que o Delfim é inteligente, né? Inteligente tem que ser, você tem que ser toda hora. Ou você é inteligente ou não é, ou você é lúcido ou não é. Você não tem meia hora de lucidez. Não. O bom humor tem a ver com a vida. Quem não tem bom humor não vive. É vivido. De vez em quando ele diz uma frasezinha daquelas, né? Você percebe que ele prepara em casa. Este é o homem mais caricaturizado do Brasil. Apesar disso, ele coleciona as charges que o atacaram em seus tempos de ministro. A charge, na verdade, é uma das coisas mais interessantes que existe. Quando o caricaturista tem inspiração, aquilo é um retrato de uma história, ela tem uma história. Então, ele consegue aprender um instante de dificuldade, em geral, de quem está sendo caricaturizado. Então, ela sempre tem uma mensagem. Frequentemente é uma mensagem de humor, até de ensinamento. Outras vezes o caricaturista tem parte pri pessoal contra a pessoa, o traço é ruim, o ódio é visível na caricatura, mas isso não influencia. Se você imaginar que uma charge pode causar um grande mal, aí você está perdido. Porque nesse instante você é comandado pelo chargista, não mais por você mesmo. O que influencia realmente é quando ele pega um instante de perplexidade em que você sabe que estava em perplexidade e ele expõe essa perplexidade num instante. De modo geral, a caricatura é deletéria. Mas que eu nunca tive nenhum problema maior. Caiu na boca do povo, caiu na boca dos humoristas. Sob esse aspecto, ele está perdido. Ele não vai readquirir caráter de seriedade mais. Ele agora virou o bobo da corte. Qualquer caricaturista novo sabe que ele está permitido esculhambar. Por exemplo, eu tenho aqui uma charge onde estou eu e o doutor Leitão. Aquela é uma das coisas mais fantásticas. Que